Paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Paz do Senhor, aqueles que já estão chegando para a nossa live desta quarta-feira. Glória a Deus pela vida de você que já está aí nos aguardando para mais uma quarta da verdade. Glória a Deus, que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nesta manhã. Quero deixar já aqui o meu abraço, paz do Senhor, as irmãs e irmãos que estão já entrando. Hoje eu consigo ver as mensagens de vocês. Glória a Deus por isso, já voltou ao normal, né? Tava dando alguns bugs aí nos Instagram da vida. Mas graças a Deus que hoje já dá para ver as mensagens. Os irmãos me ouvem bem, amém? Diz aí para mim num comentário se vocês estão me ouvindo bem, esse tom de voz está sendo possível ouvir bem. Bom dia, paz do Senhor. Já quero pedir a vocês para compartilhar essa live com mais alguém, marcar mais alguém. Se você puder compartilhar também no seu Instagram, para que um maior número de pessoas possa ser alcançado e abençoado pelo Senhor nesta manhã. Paz do Senhor, minha linda, paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus pela sua vida que já está por aqui. Nós já vamos entrar na palavra de Deus. Que bom que o som está bom. Os irmãos e as irmãs nos ouvem bem. Obrigado por vocês que estão aí nos recadinhos, nos ajudando, né? Paz do Senhor, minhas lindas, meus queridos irmãos. Isso, muito bom. Muito obrigado por esse retorno, por esse feedback. Aos nossos irmãos do Ministério Família com um Propósito, nossa querida família MEFAP, que já está por aí acompanhando também a live. Eu quero te convidar a compartilhar essa live com mais alguém. Chama mais alguém aí, porque nós temos uma palavra maravilhosa para repartir com vocês nesta manhã da quarta da verdade. Essa série de lives que o Senhor colocou no meu coração de fazer, e eu recebi centenas de mensagens de irmãos e irmãs de várias partes do Brasil e fora do Brasil, de outros países, brasileiros que nos acompanham, que assistiram a live da semana passada, né, onde nós falamos sobre a questão da importância da confissão de pecados para a libertação de cativeiros espirituais. Eu recebi centenas de mensagens, irmãos e irmãs, testemunhos extraordinários, pessoas que foram tocadas pela presença de Deus, pela palavra da verdade, entenderam por que muitas vezes suas vidas estavam em cativeiro, crente há tanto tempo, servindo ao Senhor e não eram libertas. Algumas irmãs já contando testemunho que procuraram seus pastores, outros que procuraram um líder, um conselheiro, confessaram, alguns procuraram o esposo, outro a esposa, e o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. O Senhor colocou no meu coração essas lives porque eu tenho recebido muitas mensagens. Tem uma irmã lá dos Estados Unidos que está dizendo que foi muito abençoada. Glória a Deus por isso, né? Eu recebo muitas mensagens, irmãos que conhecem a nossa vida, o nosso testemunho que eu contei da conversão do meu paizinho, irmão Dinho, que está lá no meu canal do YouTube, né? Sara Pavese no YouTube também tem muitos testemunhos de vida. Eu gosto de contar aquilo que a gente viveu, aquilo que nós conhecemos. E muitas pessoas foram alcançadas, e aí os irmãos começam a fazer muitas perguntas, e é impossível, irmãos queridos, é impossível eu responder a todos particularmente. Quando eu recebo algumas mensagens no direct do Instagram, eu procuro sempre que possível responder, né? Às vezes demora um pouquinho, mas com muito carinho eu tenho respondido aos irmãos. É isso aí, através do testemunho do senhor Dinho, do irmão Dinho, é verdade. Muitos irmãos que nos conhecem foram alcançados por esse testemunho poderoso e nos mandam mensagem pedindo orientação, e o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos já entrar na palavra de Deus nessa manhã, a palavra da verdade. Nós estamos trabalhando com palavras poderosas, chaves espirituais, na verdade, né, que giram aqui na nossa mentalidade. E se você colocar em prática,
porque é muito importante você ouvir a palavra de Deus, mas praticar, obedecer. O seu milagre, a sua transformação está condicionado à sua obediência à palavra de Deus. Então, de nada adianta você ouvir a palavra de Deus, uma pessoa pregando, pastora Sara aqui falando a palavra de Deus, você até chora, acha bonito, acredita, mas não pratica na sua vida, e a sua vida continua embaraçada, continua com áreas travadas. O Senhor quer destravar o seu povo neste tempo. O Senhor quer que vivamos uma vida plena na sua presença. O Senhor deseja nos abençoar. O Senhor deseja libertar o seu povo, mudar. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, as obras do diabo. Mas a Bíblia é um livro claro, ela nos mostra como fazer. E nós precisamos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus fala. Mais importante que a sua reputação, mais importante do que vão pensar de você, é a sua salvação. Coloque isso na sua cabeça. Não importa mais e se, deixa o se de lado. Coloque em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder quando ela é praticada, quando ela é obedecida. Então nós vamos falar da palavra de Deus. Tem um texto queimando no meu coração. Pedi para o Senhor uma palavra para compartilhar com vocês nesta quarta da verdade. E o Senhor já nos deu a palavra e nós já vamos entrar nela. E mais uma vez eu vou pedir, enquanto vocês me assistem, vão compartilhando essa live no seu Instagram. Chama mais alguém que possa assistir ao vivo, estar conosco. Marca mais alguém aí nos comentários, né? Compartilhe também no seu store, para que mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra da verdade. Nós vamos ler nesta manhã e vamos fazer desta manhã o nosso culto no lar também, com uma palavra poderosa. E eu quero te convidar para as quartas da verdade. Tenha sempre à sua mão a Bíblia. Eu quero mostrar para vocês na Bíblia. Nós precisamos voltar à palavra, a palavra da verdade. Eu sei que tem celular que tem Bíblia e tem tudo, mas eu gostaria muito que vocês tivessem um exemplar da Bíblia, para que depois vocês pudessem, gente, conferir aquilo que nós falamos à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Então eu quero te mostrar na palavra de Deus. Então quando você vir assistir a quarta da verdade, tenha na sua mão uma Bíblia, um caderno, uma caneta, um lápis, e vamos para essa aula que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nesta manhã. Eu vou ler nesta manhã juntamente com vocês Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, a partir do verso 4. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, e o verso de número 4. E eu vou pedir só mais uma vez agora, compartilhe essa live também nos seus grupos do WhatsApp, manda o link lá, compartilha ela aí no seu store, chama mais alguém para que possa ser abençoado por essa palavra, porque a palavra da verdade tem poder para destravar a mentalidade. E é somente a verdade que nós vamos falar aqui nessa manhã. A palavra da verdade, quando aceita no nosso coração, quando a rendição para a palavra de Deus, a libertação. Eu creio num Deus que liberta de vícios, de nós vamos transmitir essa palavra. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, a partir do verso 4. Hebreus, capítulo 12, verso 4, diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Verso 5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos, dizendo: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho que aceita. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho que aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? E se estão sem essa correção da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não
filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao nosso Pai espiritual para vivermos? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo o melhor lhe parece. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados para fruto de justiça. Oh, glória a Deus por essa palavra nessa manhã. Eu quero louvar o nome do Senhor por essa palavra nessa manhã. E deixar claro a todos vocês que essa palavra que acabamos de ler, a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada, e toda a palavra, toda a Bíblia é inspirada por Deus e serve para a correção, para o ensino. Então nós lemos aqui nesta manhã que nós não podemos nos esquecer da exortação que nos foi dirigida, que o Senhor corrige a todo que ama, a todo filho que ama, e nós não devemos desanimar na correção do Senhor. A poderosa palavra de libertação nessa manhã fala de não desprezarmos as correções do Senhor, de não nos tornarmos filhos birrentos que fazem manha quando o Senhor nos corrige. Queridos, eu quero vos falar da diferença que o Senhor exerce na nossa vida como Pai. Mas existem muitas pessoas ouvindo muito sobre a paternidade de Deus. É um tempo que tem se falado muito, e glória a Deus por isso, ensinado sobre a paternidade de Deus. Mas existem algumas pessoas que distorcem os ensinos. Quando fala que Deus é pai, não está falando que Deus é um pai permissivo. Deus não é um pai permissivo, ele é um modelo para os pais. Todo pai da terra deve se espelhar no modelo de disciplina de Deus. E a Bíblia diz que como pai, ele corrige todos os filhos que ele ama. Ele corrige para o bem. Nenhuma disciplina na hora que está sendo aplicada é motivo de alegria. Qual criança que gosta de ser disciplinada? Qual criança que gosta de ser tirado algum bem, alguma coisa que gosta muito, como uma aplicação de uma disciplina? Ninguém gosta. Nós não gostávamos quando éramos crianças, nem adolescentes, nem jovens, quando o pai pegava a gente e dava aquela chamada ou aplicava alguma disciplina na gente. Ninguém gosta. Na hora que a disciplina é aplicada, ela pode causar muitas vezes raiva, revolta. Mas a Bíblia está dizendo que como pai que ama seus filhos, ele disciplina, ele corrige. Já diz a própria ciência, já diz a psicologia infantil, a pedagogia, já diz que se você quer criar um filho, uma filha sem limites, uma criança que não vai ter uma vida adulta saudável, você sempre diga sim para essa criança. Você não corrige essa criança e depois você vai vendo o que ela vai se tornar. Mas o nosso Pai Celestial, ele é poderoso em corrigir para o bem. E quando Deus nos corrige, é porque ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente e ele conhece o seu futuro. O tempo de Deus é perfeito, o Kairos de Deus é perfeito. Nós vivemos no Cronos, que é o tempo humano. O Cronos, nós vemos o nosso agora, o nosso hoje. Mas Deus vê no Kairos. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos dele. A pastora Tânia Teresa dá um exemplo que eu gosto muito. Ela diz: imagine você na frente de um prédio de 10 andares. Imagine você no 10º andar deste prédio, tendo uma visão ampla de tudo que está à sua frente. E você está diante de uma avenida muito grande. Digamos que você está diante de uma das avenidas de São Paulo, da Anhanguera,
Digamos que você está olhando os carros passar na sua frente. Lá do 10º andar você tem uma visão privilegiada. Você consegue ver longe de onde os carros estão vindo. Ele passa na frente do seu prédio. Mas digamos que após passar na frente do prédio, há uma rua que quebra, que curva à direita. E aí o carro entra à direita e ele vai passar pela lateral do prédio e ele vai-se embora. Mesmo estando no 10º andar, mesmo tendo uma visão privilegiada de toda a movimentação dos carros, você consegue ver os carros vindo lá longe, talvez pequenininho. Você consegue ver eles passando na frente do seu prédio, mas após eles virarem na curva e passarem na lateral do prédio para frente, você não vê mais. Esse é um exemplo para você entender o tempo humano. O Cronos é assim. O Cronos é assim. O tempo humano. Você está vendo o que está diante dos seus olhos. Você conhece um pouco do seu passado. Aquilo que você não esqueceu. Você conhece um pouco do seu passado. Você conhece o seu agora. Mas você não conhece o seu futuro. Porque o seu futuro ainda não está nu, patente diante dos seus olhos. Agora vocês pensam. Deus conhece desde a nossa origem. A nossa origem veio dele. Aleluia. Glória a Deus por isso. Nós nascemos primeiro no projeto, no propósito de Deus. Para depois nós passarmos a existir no ventre da nossa mãe. E lá no ventre da nossa mãe, ele nos formou. Ou seja, ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Mas nós não conhecemos o nosso futuro. O nosso futuro somente o Senhor conhece. Depois que o carro corta, quebra na esquina do lado do prédio, você não sabe mais nada. Mas Deus sabe o seu futuro, aleluia. Ele sabe o meu futuro. Ele sabe o meu futuro e Ele sabe o seu futuro. É por isso que muitas correções do Senhor hoje, nós não entendemos. Nós não conseguimos absorver o que Deus está fazendo ao nos cortar certos privilégios, a nos tirar de perto de certas pessoas, oh aleluia, a dizer não para nós. Muitas vezes você não consegue entender por que em algum momento Deus te para, Deus tira algo de você. Deus diz, não é por aqui que eu quero que você vá. E quantas vezes a gente teima e o Senhor, como Pai amoroso, interfere na nossa história. E quantos filhos ingratos, por não entender o coração do Pai, aleluia, se revoltam contra Deus, ficam bravos contra Deus. E uma das primeiras coisas que fazem é, deixam de ir na igreja, deixam de congregar, deixam de ser abençoado. Muitos que pregam deixam de pregar, os que cantam não querem mais cantar. Muitos deixam de contribuir, travam suas vidas financeiras porque não sabem ser fiel a Deus. Eu não vou falar disso hoje, eu vou vir numa outra quarta-feira para falar sobre vida financeira travada porque as pessoas não são fiéis a Deus. E eu não estou aqui para falar sobre dízimo e oferta, eu vou falar sobre fidelidade a Deus, para você entender no ponto de vista bíblico o que é a nossa fidelidade a Deus. Pois bem, como Deus poderoso e como Pai, Ele conhece nosso passado, nosso presente e nosso futuro. E muitas vezes Ele precisa nos corrigir no presente, hoje. Ele precisa nos corrigir para que lá no futuro nós não venhamos sair do seu propósito, travar as suas bênçãos na nossa vida. Mas quantos filhos que vivem com uma mentalidade de escravo e não de filho. Vive com uma mentalidade de que se eu sirvo ao Senhor, é dever do Senhor me abençoar. Se eu sirvo ao Senhor, eu preciso ver o Senhor fazendo alguma coisa por mim. Ei, você não é escravo, você é filho. João, Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 12. Evangelho de João, capítulo 1 e o verso de número 12 diz assim: mas a todos que o receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, que não nasceram da vontade, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Oh, aleluia! Um filho serve por amor,
Mas se você não entender o que é ser filho, você vai viver com uma mentalidade de escravo. E o Senhor não quer escravo, Ele quer filhos a quem Ele ama. É diferente você pensar como filho. Nós somos e devemos servi-lo como aquele escravo que o Antigo Testamento nos ensina, da orelha furada, aquele que serve por amor. Paulo se apresenta aos irmãos de Roma, no capítulo 1 e o verso 1 de Romanos, dizendo: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, e ele usa a palavra grega doulos, para dizer um servo que serve ao seu Senhor por amor. Me tornei um escravo por amor. Naquele contexto, Paulo estava desafiando os irmãos de Roma a entender o que é servir por amor. Mas você não é um escravo, você é filho de Deus. E essa mentalidade precisa ser apurada à luz da palavra de Deus. Ele não quer escravo, ele quer filhos. E filhos que o amem, e o amem tanto que estejam dispostos a servi-lo em amor. Aleluia! Servir a Cristo em amor, mas com uma mente de filho, entendendo que é herdeiro das bênçãos, que é herdeiro do céu, e que tem um pai que o corrige. Você não tem apenas um senhor, não, você tem um pai. O relacionamento que ele deseja ter conosco é de pai e filho. Você precisa entender isso, meu querido, minha querida. É um relacionamento de pai e filho que ele quer. Aleluia! E como pai, ele nos corrige. Como pai, ele conhece o nosso futuro. E por isso que às vezes no teu presente, ele está dizendo: não vai por essa rota, você vai se ferir, você vai se machucar, deixa eu te corrigir. Mas falando-se muito nesse tempo em paternidade, tem pessoas que estão entendendo a paternidade de Deus com uma palavra mais ou menos paternalismo. Ou seja, aquele pai que exerce certa autoridade e ele manipula. Existem líderes espirituais se colocando como pais de muitas pessoas na fé, mas não estão exercendo a paternidade saudável, aquela paternidade que dá amor, que dá afeto, mas que corrige, que chama atenção, que senta para conversar e diz: filho, você está errando aqui, filha, está errado. O pai não se agrada da maneira que você está conversando, o pai não se agrada da maneira que você está se comportando. Esse tipo de roupa não é para um servo de Deus. Eu não estou aqui para falar de dogma, nem de costume, mas eu preciso me ater ao que a palavra fala. E sobre vestimenta, sobre roupa, a palavra fala, pastora, ela fala que nós devemos nos vestir com pudor e modéstia. Então toda a nossa vida precisa ser alicerçada na palavra do Pai, queridos. Você não pode andar de qualquer maneira, você não pode se vestir de qualquer maneira, você não pode postar qualquer coisa nas suas redes sociais. Se você tem a consciência que é filho, você é observado, as pessoas prestam atenção em mim e você, porque somos filhos de Deus, não somos dessa terra. Vivemos aqui, mas a nossa mentalidade é do céu. A nossa mentalidade é do Cronos, a nossa mentalidade é do Kairos, melhor dizendo, não é do Cronos. Não pensamos como pessoas dessa terra, pensamos como pessoas do céu. Aleluia! Por isso é que ele nos corrige. Olha, um paternalismo, uma liderança paternalista é uma liderança permissiva. E é isso que está acontecendo. Líderes, pastores, pastoras, permissivos, para não magoar ninguém, para não entristecer ninguém, porque se eu falar assim, o irmão não vem mais na igreja, a irmã não participa mais do grupo, e se eu falar assim, vai ficar triste, não vai mais contribuir, não vai mais dizimar, e em troca de tantas coisas, estão trocando e barganhando a verdade por palavras macias, e esse tipo de evangelho não muda a vida das pessoas. A liderança paternalista é aquela liderança que não corrige. A pessoa chega falando de um monte de coisa errada, tá vivendo no pecado. Não, vem cá, o pastor vai orar, a pastora vai orar, Jesus vai te dar vitória, Jesus vai fazer. Queridos, queridas, escute, meus amados irmãos e irmãs. Deus tem compromisso com a verdade. É preciso haver posicionamento das pessoas. É preciso haver uma consciência de que eu estou desagradando a Deus nos meus caminhos e que Deus é um Deus justo e Ele age pelos princípios que Ele mesmo estabeleceu na palavra dEle.
A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Crentes vitimistas. Nós pastoreamos igreja, eu juntamente com meu esposo, pastor Marco Aurélio, mais nossos pastores, pastor Marcelo, pastor Azana, que trabalham conosco no Ministério Família com Propósito. Você recebe pessoas de vários lugares, pessoas que querem, quando você conversa, você vê quem está em busca da verdade, e que está em busca de ser bajulado, adulado, sabe? Sempre culpando os outros pelos seus erros. A vida tá toda errada. E a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. É porque o meu marido, é porque a minha esposa. Para com isso em nome de Jesus. Assume o controle da sua vida em nome de Jesus. Você precisa entender que o seu posicionamento e a sua obediência não é você ter 10 Bíblias em casa. Você pode ter uma só. Se você for obediente a essa palavra é poderosa para mudar o teu destino. A Bíblia é um livro poderoso que nos ensina a viver o presente, mas ela aponta o destino para onde vamos. Aleluia! Tanto aqui nessa terra quanto no céu. A Bíblia traz a verdade, a revelação de Deus para as nossas vidas. Mas eu preciso obedecer essa palavra. Se vitimizar, achar culpados, diagnosticar o problema, não vai mudar a sua vida e a sua história. O que vai mudar a sua história é quando você coloca em prática aquilo que você aprendeu. Semana passada nós falamos da importância da confissão do pecado, da confissão dos nossos pecados para perdão. Eu não estou falando daquele erro que você comete, aquele pecado corriqueiro, acidental, porque pecado na vida do crente é acidente. Meu Deus, eu falei uma palavra que não devia. Meu Deus, eu acabei mentindo, me perdoa, Senhor. Mas existem pecados que precisam ser confessados, pecados de fornicação, pecado de adultério, pecado de roubo, pecado, coisas ocultas na nossa vida que nós nunca confessamos e não somos libertos. Você precisa confessar a um irmão, uma irmã, desde que seja uma pessoa verdadeiramente convertida, uma pessoa liberta que vive a verdade. Você precisa chegar e dizer: me escuta, meu irmão, minha irmã, por favor, eu preciso confessar pecado. Não é conversar com alguém e dizer: eu fiz isso já na minha vida. Não, é um momento solene onde você confessa e vocês oram juntos, renunciando, abandonando aquele pecado. Foi essa a instrução que Jesus nos deu. E o que 2 ligarem na terra será ligado no céu. Exerça o poder da oração com concordância. Mas existem pessoas que escutam isso, escutaram tudo o que eu ministrei. Essa live da semana passada está no meu canal do YouTube. Vai lá, assiste de novo o que Deus falou semana passada. Coloca em prática. Mas tem gente que daí quer me mandar uma mensagem dizendo: pastor, eu fiz isso, eu traí, eu fiz aquilo. Não é para mim, querido. É muito simples, é muito fácil fazer esse tipo de coisa. Não, procure o seu pastor. Procure um líder, procure a sua líder. Procure um conselheiro, um homem, uma mulher de Deus. Cara a cara. Escute, confesse, ore. Faça da forma certa, não é uma mensagenzinha. Você está me contando do seu pecado, não é uma confissão. Na confissão é preciso uma oração de renúncia. É preciso uma oração de abandono daquele pecado, renunciar àquele pecado e viver a verdade. É isso que traz libertação. Você entende? Você ensina, você dá o caminho, você mostra na palavra, mas as pessoas querem que você faça tudo por elas. Não é assim, queridos. Não é assim. Mesmo como pastora, mesmo como líder, mesmo como ministra da palavra de Deus, eu posso lhe apontar o caminho, eu posso lhe mostrar a verdade, mas o posicionamento é seu. Quem precisa orar é você. Quem precisa ler a Bíblia é você. Eu oro, eu choro diante do Senhor, mas eu tenho a minha vida com Deus. Eu não posso ensinar os outros e não ter a minha vida com Deus. No paternalismo, essa liderança de paternalismo, pastora Robervânia, abraço minha mana, está se criando filhos manhosos, filhos dengosos, filhos que não aceitam disciplina e correção.
O paternalismo passa a mão na cabeça. A paternidade de Deus corrige. A Bíblia diz, e eu li com você, Hebreus capítulo de número 12, para você que chegou depois, leia Hebreus capítulo de número 12, a partir do verso 4 até o verso de número 12, e você vai encontrar a paternidade de Deus, uma paternidade saudável, uma paternidade que ama, que cuida, que protege, mas que corrige, que pega pela orelha, que ensina a verdade. As pessoas querem líderes paternalistas, mas não querem líderes como pais espirituais que têm o mesmo padrão de paternidade de Deus. O padrão da paternidade de Deus é a paternidade que ama, que acolhe, mas que mostra a verdade, que corrige, que diz, senta aqui, a maneira que você está se comportando está errado. Mas se um pastor, uma pastora fizer isso hoje, a maioria não quer aceitar a disciplina. Fica bravo com o pastor, fica bravo com a pastora, quer ir embora. Não, eu não preciso disso. Tem outro lugar para mim congregar, é verdade, infelizmente. Hoje tem igrejas que se dizem igreja para todo tipo e para todo gosto. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. No céu não vai entrar pessoas por determinação de placas de igreja, por nome de igreja. No céu vai entrar salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro e que se comportaram na terra de acordo com essa palavra. O padrão do céu está nessa palavra. O padrão do céu não está determinado pelo estatuto de uma igreja, pelo regimento interno de uma igreja. Embora isso é importante na terra, nós temos que ter estatuto, temos que ter regimento, ministério e família com propósito, tem isso. Mas o padrão do céu é essa palavra. Se não tiver nessa palavra, não aceite como verdade absoluta na tua vida. A única verdade absoluta, inerrante, é a palavra de Deus, e você precisa entender isso. A paternidade de Deus não é permissiva. Deus não é um Deus permissivo. A paternidade de Deus é uma paternidade sadia, dá amor da forma equilibrada. Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos cuida. Por isso que Ele diz não, por isso que Ele nos afasta de certas coisas, por isso que Ele nos afasta de certas pessoas, por isso que Ele nos abre a visão. Quanto mais você chega perto dEle, mais você vai entender que Ele é um Pai que age da forma correta, pontual. Então pare de rejeitar a disciplina de Deus. Eu sei que tem pessoas que me ouvem e ainda vão me ouvir, que essa live vai ser compartilhada, eu vou salvar ela, vai estar no meu canal do YouTube para você compartilhar com mais alguém. Eu sei que pessoas me ouvirão, e essa palavra de correção, ela não é uma palavra doce muitas vezes de se ouvir, mas é uma palavra que produz cura. É o que nós lemos aqui na palavra do Senhor, no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus capítulo 12, a disciplina, a correção, no momento que é aplicada, ela não é causadora de grandes alegria, muitas vezes entristece, mas a disciplina feita com amor vai mostrar para você que Deus só está fazendo o melhor pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Então pare de rejeitar. Pessoas que servem a Deus quando tudo está bem, a hora que chega o confronto, quando Deus chega e trata ela, traz ela para corrigir, sai correndo, não quer a disciplina. Isso são filhos manhosos, dengosos, filhos birrentos, filhos que não aceitam a disciplina do pai, não são filhos maduros espiritualmente. Se você quer ter maturidade espiritual, aceite o tratamento de Deus. Pare de perguntar por quê, pare de se revoltar quando você é corrigido. A Bíblia está dizendo que Ele corrige aquele que ama. Oh, aleluia! Entenda a correção do Senhor. Por que é que o Senhor está te apertando? Por que é que o Senhor muitas vezes está travando você? Tem gente que tudo atribui ao diabo. Eu tô passando uma prova, pastora. Eu tô passando uma luta, pastora. Olha, pastora, a coisa não vai. Ah, pastora, minha vida não anda. Queridos, nem sempre é o diabo, nem sempre é prova. Muitas vezes é a mão de Deus no teu peito, te segurando, te parando e dizendo, presta atenção no que você tá fazendo. Oh, aleluia! Entenda que como Pai Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Entenda a correção do Senhor.
Pare de brigar porque algo não está dando certo e comece a dizer: Senhor, traz revelação para mim. Pare de ficar pedindo para os outros orar por você, para que Deus revele. Pare de pedir palavra profética. A maior profecia sobre a face da terra está aqui, ó. Essa palavra é a verdade, ela é profética. Escute pessoas comprometidas com a verdade. Infelizmente, as pessoas, os canais que mais têm seguidores é aqueles que estão pregando e falando aquilo que o povo quer ouvir. É a liderança paternalista, passando a mão na cabeça, adulando, alisando pessoas, dizendo o que elas querem ouvir, dizendo como se comportar. É mais uma autoajuda do que palavra de Deus, queridos. Eu tenho formação como analista comportamental, tenho formação na área da psicologia. Quando eu estou atendendo uma pessoa é uma coisa, quando eu estou ministrando a palavra do Senhor, o meu compromisso é com a palavra da verdade. Eu não tô para passar a mão na cabeça, para adular quando o pecado está ali. Um erro, um equívoco é uma coisa, pecado precisa ser tratado como pecado. E eu quero deixar um apelo a todos os líderes espirituais, pastores e pastoras. Deus está mandando um avivamento neste tempo sobre a sua igreja, mas é um avivamento de reabibliamento, de volta da verdade, de volta da palavra, que muda a vida das pessoas. Pregue a verdade, querido, porque um dia nós chegaremos diante da presença do Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Quartas da verdade serão mensagens fortes, serão para gente que quer mudança de vida, é para pessoas que estão cansadas de viver a mesmice espiritual, é para cristãos que estão às vezes 10, 20, 30 anos dentro da igreja e não é liberto de certos vícios, de certos costumes pecaminosos, que precisa ser renunciado em nome de Jesus para que vivamos novidade de vida. Eu creio que nós vamos viver esse tempo de milagre, esse tempo de libertação, esse tempo que antecede a volta de Jesus. É um tempo de grande avivamento, mas é avivamento pelo arrependimento genuíno, pela mudança de comportamento e mudança de caminho. Entenda de uma vez por todas que você tem um pai, mas um pai que te ama e que te corrige e que te trata, porque o desejo dele é que você chegue um dia para morar para sempre com ele. Esse texto de Hebreus que nós lemos nesta manhã, mais claro é impossível, mais claro é impossível. Nem desenhando ficaria tão claro como está escrito aqui na palavra. Só não entende quem não quer, só não vive a verdade quem não quer. Quem não está disposto a renunciar, quem não está disposto a abrir mão de uma vida pecaminosa, quem gosta do pecado. Nas quartas-feiras à noite na nossa igreja, nós temos um encontro de comunhão, onde nós sentamos literalmente no meio do povo. Uma roda de cadeira, eu sento com a palavra juntamente com meu esposo, e nós ensinamos a verdade. Nós ensinamos a verdade. Os irmãos que congregam conosco são testemunha de que eu não faço um rodeio, mas é um corte reto, como a palavra de Deus diz que o obreiro, o pastor, precisa manejar bem a palavra da verdade. Tem uma irmã perguntando, minha querida, é Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4. Hebreus 12, 4 ao 12, foi a leitura desta manhã. Nós ensinamos a verdade, nós corrigimos o povo, e quando eu vejo ainda alguém tendo um comportamento inadequado à palavra de Deus, quando eu vejo alguém fugindo da verdade, quando eu vejo alguém se comportando, se vestindo, falando, como pastora junto com meu esposo, eu chamo em particular e eu digo: filha, não é isso que Deus tem para a tua vida. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. Não é o que a pastora pensa, é o que a palavra fala, mas é a palavra da verdade. A palavra da verdade está sendo ensinada. E nessa manhã eu estou falando a palavra da verdade para você. Eu estou mostrando para você o texto sagrado que nós lemos. E eu estou dizendo para você: busque andar na verdade. Se você viver a verdade, o Deus da verdade, o nosso Deus é um Deus da verdade. Verdade é inerente ao caráter de Deus. E Ele age por princípios da sua palavra. Deus não quebra os princípios que Ele mesmo estabeleceu.
Então não espere que Deus vai mudar seu cativeiro, que Deus vai te abençoar, se você não mudar a sua conduta pecaminosa. Se você não parar de entristecer o coração do Pai com seus comportamentos pecaminosos, não fique de mimimi, não fique chorando, não fique dizendo que na sua igreja não acontece milagre. É porque meu pastor, porque a minha pastora, porque o meu líder não tem milagre nessa igreja. Porque antigamente, os milagres, antigamente os crentes oravam mais, querido. Antigamente os crentes liam mais a Bíblia. Antigamente os crentes paravam de se vitimizar. Antigamente muita coisa era diferente, tinha seus erros, mas nós tínhamos uma geração muito mais comprometida com a oração e com o jejum. Hoje as pessoas querem ir numa igreja, as pessoas querem ser atendidas por líderes, por pastores, que falem o que elas queiram ouvir, mas nós não estamos aqui para brincar de ser líder. Eu tenho temor de Deus, do chamado que Ele me deu. Eu sei quem me chamou, eu sei o que Ele fala no meu coração, e eu sei que um dia eu vou chegar diante da presença dEle. Eu sei que um dia eu vou dar conta diante dele dos talentos, do chamado e do propósito que ele estabeleceu para a minha vida. É por isso que eu tenho temor quando eu falo dessa palavra. E eu sei que tem homens e mulheres de Deus, pastores e pastoras, que estão sofrendo porque são comprometidos com a verdade. Pastora Robervânia, que nos assiste aí, minha mana querida, outra grande pregadora da palavra de Deus, pastora da igreja Belém Efrata em Balneário Camboriú. Se você mora nessa região e está procurando uma pastora que fale a verdade, que mostre a verdade, visite essa igreja e você vai ver do que eu estou te falando. Mulher comprometida com Deus. E pessoas assim têm pagado preço, têm sofrido, têm chorado, como eu, meu esposo, os pastores que trabalham conosco, tem chorado na presença do Senhor, porque nós queremos mostrar a verdade para o povo, sendo rejeitados muitas vezes, sendo criticados muitas vezes, mas não importa, queridos, não importa, não está valendo para mim o que dizem, está valendo para mim essa palavra poderosa, aleluia, Urabagassuri Mandarai. O Senhor tem tratado comigo. Eu tenho falado desde ano passado a maneira que Deus tem falado comigo. Deus tem me levado lá no hospital. Eu tive 7 dias numa UTI em novembro do ano passado. Estive lá e o Senhor falou comigo. Jesus sentou na cadeira do lado da minha cama para falar comigo. Ele mudou coisas na minha mente que eu havia aprendido desde criança. Mentalidade errada precisou ser desconstruída para que o novo de Deus chegasse. E Ele me deu um direcionamento para a minha vida. Deu um direcionamento para o ministério que Ele nos deu. E Ele deu um direcionamento para o meu ministério. A maneira que eu devo ensinar. A maneira que eu devo pregar. E eu vou me ater àquilo que o Senhor colocou na minha vida. Chega de nós perder tempo falando aquilo que o povo quer ouvir. Isso não está produzindo mudança de vida. Isso está produzindo cristãos doentes, cristãos vitimistas, cristãos que por qualquer coisa abandonam igreja, abandonam pastor, não querem mais saber da verdade, porque foram mimados, não foram ensinados na verdade. Coisa terrível é você ver uma criança mimada, não é mesmo? É irritante para quem vê. Pai e mãe permissivo que não ensina, não educa, e o filho envergonha na frente do outro. Isso é irritante para ver. Imagina nós como filhos de Deus, adultos que somos, agindo como crianças birrentas. Se somos repreendidos pelo Senhor, se Deus usa um profeta, Deus usa um pastor, uma pastora, um líder, ficam brabo, não quer mais ir para a igreja, não quer mais cantar, tô brabo, tô magoado, porque a pastora falou assim. Meus queridos, eu não tô falando de pastores e líderes que não têm amor, pessoas que sabem usar palavras para ferir, para matar, porque isso não vem de Deus, mas eu tô falando aqui para você que nós precisamos falar a verdade dita com amor. A verdade sem amor é capaz de matar, mas a verdade dita com amor é para redarguir, é para corrigir, é para colocar no caminho, é para endireitar as veredas. E é isso que a palavra está dizendo. Ele é um pai que corrige os seus filhos. Ele é um pai que corrige os filhos que ele ama. E na hora a correção pode ser doída, mas se você aceitar, aleluia, se você aceitar, não se revoltar e dizer, meu Deus, é isso mesmo que o Senhor tem para mim, pois é isso que eu vou aprender.
Ei, deixa eu contar um testemunho para você, para encerrar essa live, para nós orar, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas que estão aí sedentas pela palavra da verdade. Eu quero orar por você que quer uma mudança na sua vida. Eu quero orar por gente que quer mudar esse padrão que está vivendo e quer viver o padrão da verdade, comprometido com Deus, quer receber a paternidade de Deus e não simplesmente um cuidado paternalista, não. Você precisa receber a verdadeira paternidade, aquela que trata e que corrige. E eu mostrei para você na palavra que esse é o Pai que está no céu, que trata e corrige. Nós temos um irmão a quem estamos cuidando, abençoando. E ele estava com emprego garantido, emprego na sua mão garantido. Estava tudo certo. E de repente, por uma questão de um detalhe, a pessoa ligou e disse: olha, não vai dar para dar esse emprego para você, e não vai ser agora. Ele levou um baque tão grande porque ele estava tão esperançoso, era um emprego que ele queria, ia mudar a sua situação financeira, ele precisa desse emprego. E o diabo já disse na mente dele: tá vendo o que adianta servir a Deus, tá vendo? Fizeram tudo, agora olha aí, ó, você já estava dando testemunho que Deus tinha te dado um emprego, e agora a porta fechou, abandona tudo, larga tudo isso. Mas graças a Deus, que nós estamos discipulando, cuidando, e ele nos procurou: pastor, olha, tá difícil, veio assim na minha mente. Ele está vindo de uma vida de vício, ele abandonou o álcool. Deus está fazendo uma obra poderosa na vida dele e o diabo dizendo para ele: abandona tudo. Que Deus o quê? Estava tudo certo. Agora, ó, se Deus estivesse com você mesmo, Deus tinha te dado esse emprego, agora deu tudo errado, abandona tudo. Aí eu falei para ele: filho, Deus é perfeito em tudo o que faz. Se você entender o que ele está fazendo, se você não deixar a raiva descer pro seu coração, se você não fugir do propósito, se você não se revoltar, você entender que esse é um confronto de Deus, porque ele era um homem muito irado antigamente, qualquer coisa abandonava tudo. Eu falei: isso é Deus provando para você que você precisa ter uma atitude diferente. Queridos, as provas vêm, não é para provar para Deus, você não precisa provar nada para Deus. Escute, se você aprendeu assim, aprendeu errado. Você não precisa provar nada para Deus. Deus te conhece, teu passado, teu presente, teu futuro. Ele já sabe o que você vai fazer. As provas vêm para provar para você mesmo. É para você mesmo. Se você realmente entendeu o que ele está te ensinando e se você vai ter um posicionamento diferente dessa vez. Você entende por que Deus permite conflitos na nossa vida? Os conflitos vêm, as provas vêm. Não é para provar para Deus, é para provar para você. Que agora você vai ter uma postura diferente. Ela vem para exercitar a sua fé. Quando fala de exercitar a fé, você não pensa que a fé é como um músculo, que quanto mais você exercita, mais forte, mais poderosa ela fica. Você pode ter vários músculos no seu corpo, se você não exercitar, vai ficar atrofiado. Mas quando você exercita, cada vez fica mais forte, mais resistente. Assim é a fé. E as provas vêm para exercitar a nossa fé. Aleluia, você está entendendo? Está entendendo por que Deus permite os conflitos virem? Não é para te desviar. Não é para dizer que não te ama, não. É para exercitar a tua fé. Para ver se dessa vez você vai ter um comportamento diferente. Para ver se agora você vai ter uma postura diferente. E quantas vezes você tem exatamente a mesma postura de sempre. E daqui a pouco vai vir um conflito de novo. E vai vir uma prova de novo. Então exercite sua fé de forma inteligente, tenha comportamento diferente, posicionamento diferente. E eu expliquei tudo isso para esse irmão. Eu falei: como é que você agia antes quando alguma coisa assim dava errado? E ele disse: pastor, eu abandonava tudo, chutava tudo, não queria. Eu falei: pois agora você vai fazer o quê? E ele falou: não, pastor, eu vou fazer diferente. Eu lembrei agora do que a senhora ensina lá nas quartas-feiras. Eu vou fazer diferente, pastora. Eu vou me posicionar diferente. Eu falei: exatamente isso, filho. Se posicione diferente. Tenha postura. Declare aquilo que o Senhor já tem falado a teu respeito. Tem crente, irmãos, que vive pedindo prova de que Deus está com ele. Se o Senhor está comigo, faz isso. Se o Senhor está... Querido, nós fazer prova com Deus uma vez ou outra é importante, direcionamento é importante. Mas tem gente que todo santo dia, ele quer uma prova. Se o Senhor me ama, que aconteça isso. O Senhor me ama, me dê aquilo. Se o Senhor me ama, abra essa porta. Se o Senhor tem propósito na minha... Pare, Deus não é palhaço, querido.
O maior prova de amor está aqui. Meu Deus, que amor é esse? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. Que prova maior de amor que nós precisamos. Você está entendendo do que eu estou falando? De filhos mimados nessa geração. Que o tempo inteiro Deus tem que estar provando que ama eles. E cadê a sua prova de amor a Deus? Qualquer luta, qualquer dificuldade, quer abandonar o Senhor, quer abandonar a igreja, quer abandonar o ministério. E em nós, como que nós provamos que amamos a Ele? Queremos que Ele prove o seu amor a todo minuto. A todo minuto tem que ter um profeta entregando uma revelação, uma profecia. Senão não quer mais ir para a igreja. Se vai num culto que Deus fala com uma pessoa em profecia, não fala com ele, fica bravo, fica mimado. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, é hora de amadurecermos espiritualmente. Não dá mais tempo de ficar com esse mimimi. Deus quer filhos maduros. Quando eu falei isso para esse irmão, ele teve um posicionamento diferente. Ele disse, não, pastora, dessa vez vai ser diferente. Eu entendi o que Deus está falando comigo. Se posicionou, aí mesmo que não faltava culto, aí mesmo que não falta reunião de oração, aí mesmo que não falta aula de teologia, posicionado, cabeça erguida, e eu disse, filho, Deus vai dar coisa melhor para você. Sabe o que aconteceu? Semana que vem, vai ter um seminário poderoso de cura, de libertação. Hotel Fazenda. A pessoa que organiza me liga. E eu tenho a oportunidade de abençoar alguém. E o Espírito Santo falou para mim, indica fulano, ele precisa passar por um processo mais profundo. Eu falo com a pessoa e a pessoa diz, então nós vamos abençoar a vida desse irmão. Eu digo para ele, filho, você vai ficar uma semana num Hotel Fazenda sendo ministrado de manhã, de tarde e de noite, passando por um processo de cura, de libertação e de transformação. Ele começa a chorar. Eu choro junto porque eu sou chorona mesmo. Meu esposo chora junto. A gente se alegra. Aí passou uns momentos. O meu esposo lembrou e disse, você entendeu agora por que o Senhor não abriu aquela porta de trabalho naquele dia para você? Se você tivesse trabalhando, tivesse começado a trabalhar, você ia estar no seu primeiro mês. Você não ganharia uma semana de folga para você passar por um processo de cura e de libertação dessa forma. Você entende que o pai só faz o melhor pelos seus filhos? Você entende que às vezes o pai diz não. Não é para te prejudicar. É porque ali na frente ele tem uma surpresa para você. Mas quando ele diz não, quantas vezes como filhos mimados você faz birra, você se joga no chão, você abandona o caminho, você sai do propósito e a surpresa do pai não pode chegar até você. Deus não dá presente para filho mimado. Eu sei que Deus quer surpreender pessoas que estão nos assistindo nessa live, mas você precisa entender os não de Deus. Você precisa entender de uma vez por todas a correção do Senhor. Então pare em nome de Jesus de ficar dizendo por que comigo, por que o Senhor não fez isso, por que o Senhor não fez aquilo. E diga, Senhor, traga à luz aquilo que o Senhor quer me mostrar. Talvez você não está entendendo agora, mas você precisa ter teu particular com Deus. Pare de pedir para os outros orar por você. Entra você no seu quarto. O véu foi rasgado. Não é mais o sumo sacerdote que vai diante do Santo dos Santos. Todos aqueles que creram no seu nome e se tornaram filhos podem ir diante do Santo dos Santos. Você está entendendo o que o Pai está dizendo para você? Entra você no Santo dos Santos. Ora mandaramai. Entra você no Santo dos Santos. Fecha a sua porta. Aprenda a ter teu particular com Deus. Diga, Senhor, onde é que eu estou errando? Senhor, onde que está um eu cego na minha vida? Às vezes a gente tem um eu cego, você sabia disso? Uma outra live eu vou só falar do eu cego com vocês. Diz, Senhor, onde que eu não estou enxergando? Às vezes as pessoas do teu lado estão vendo, mas não podem te dizer porque você fica bravo, você fica brava. Tem pessoas que não suportam ser confrontado com a verdade. Então, em nome de Jesus, aproveita que nessa live eu estou falando para tanta gente, entra no meio aí. Aceita o Pai corrigindo tuas veredas.
Volta para o propósito que o Pai estabeleceu para a tua vida. Volta para uma vida de oração, de jejum. Volta para uma vida de leitura da palavra. Leitura da palavra. Ah, minha querida, tá dizendo que não sabe orar, minha linda. A oração é uma conversa com Deus. É conversar com o Pai. Oração não é repetir. Oração não é palavra bonita, não, minha linda. Oração é você entrar no quarto, fechar a porta, ou você ficar sozinha com o Pai e começar a dizer: meu Deus e meu Pai. Chama ele de Pai, ele gosta de ser chamado de Pai. Meu Deus e meu Pai, a minha vida é tua. Comece entregando o controle da sua vida para ele. Comece confessando e dizendo: eu só tenho você como Deus. Meu Deus e meu Pai, eu não tenho outro Salvador além de ti. Fale palavras simples, mas declare verdades poderosas. Declare que ele é seu Pai. Declare para ele que você não tem outro Deus além dele. Declare na sua oração: tu és o meu único Salvador. Declare na sua oração dizendo: eu me aproprio do sangue do teu Filho Jesus derramado na cruz do Calvário para me perdoar e para me limpar de todo pecado. Orações poderosas são orações da alma, são orações, declarações de fé. Declare a palavra dele, diga: meu Deus e meu Pai, eu creio na verdade da tua palavra. Ore a palavra, grude nessa palavra, aleluia. Declare, não são palavras bonitas. Escute, não é português correto, palavra bonita que comove o coração de Deus. A Bíblia diz que ele não resiste um coração quebrantado e contrito. Não tem problema você falar do seu jeito com Deus. Ele só quer que você fale com ele. Ele só quer que você converse com ele. Ele só quer que você tire tempo de qualidade com ele. Ele vai mudar a sua história. Ele é Deus de milagre. E se ele está te corrigindo hoje, não se revolte. Aceite a correção. Permita ele cuidar de você. E entenda que ele conhece o teu hoje, mas conhece desde a tua origem. Ele conhece o teu futuro. Então ele, melhor do que ninguém, sabe o melhor para você. Eu vou orar neste momento. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Prepare-se. Prepare-se para ser tocada. Prepare-se para ser confrontada. Prepare-se para ser confrontado. Prepare-se, porque quando o Senhor está nos tratando, ele nos confronta. Mas acredite, vai ser para o teu bem. Aceite a correção do Senhor. Aceite, aceite. Não briga não, minha linda, meu lindo. Não briga. Aceite e diga: Pai, eu aceito, Pai, me corrigir. Eu aceito, Pai, tu me tratar. Eu não quero mais viver a minha vida dessa maneira. Você vai viver novidade de vida. Nós vamos orar neste momento. Amanhã ou depois, no máximo, essa live vai estar no meu canal do YouTube. E eu gostaria que você compartilhasse com mais alguém, que você marcasse mais alguém. Quando eu terminar essa live, eu vou postar ela aqui também, para que você possa compartilhar com alguém, para que você possa assistir mais vezes. Nós vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós vamos orar. Aleluia. Você pode orar comigo agora, se você puder, por favor. Por um minutinho, pare o que você está fazendo. Ligue o seu pensamento ao céu. Fale com seu Pai. Aleluia. O véu foi rasgado e nós podemos falar diretamente com o Pai nessa manhã. Pai querido, Pai amado. Ah, meu Paizinho santo, eu te agradeço em primeiro lugar por este momento que pude passar mais uma vez aqui com os meus irmãos e as minhas irmãs. Te agradecemos por este dia, te agradecemos pela vida, Senhor. Te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos porque no meio de tantas dificuldades, lutas, o Senhor tem preservado a nossa vida, a nossa casa. E se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor tem um propósito conosco. Se estamos aqui, Senhor, é porque a tua mão tem nos guardado e nos segurado. Em nome de Jesus eu oro agora com este irmão, com esta irmã, que agora, Senhor, com o coração quebrantado e contrito, chega diante de ti. Esse teu filho, essa tua filha que ouviu esta palavra da verdade. Espírito Santo, aquilo que eu não consegui expressar da forma correta, que ao ouvir esta palavra, aonde eles estiverem agora, Senhor, eles sejam tocados com uma revelação da tua parte.
e que eles possam entender o que o Senhor está falando em particular no coração deles, na vida deles. Senhor, são tantas histórias, Senhor, são tantas dificuldades, Senhor, são tantas situações, Senhor, são tantas provações que o Senhor tem permitido, Senhor, para que este teu filho e essa tua filha possa exercitar a sua fé, possa tornar-se forte, mas todas as vezes que o confronto vem, eles têm fugido, todas as vezes que a prova vem, Senhor, eles desistem, Senhor, eles saem daquilo que o Senhor os chamou para fazer. Senhor, dá força, dá graça, mas principalmente que haja um entendimento, Senhor. Muda esse entendimento, Senhor, nessa manhã. Esse irmão, essa irmã que ora comigo agora, Senhor, eu tô te pedindo um milagre de uma transformação de mentalidade, que eles possam entender o que o Senhor falou nessa palavra, que possa haver um posicionamento novo, Senhor, que eles possam se comportar de maneira nova diante dos confrontos, Senhor, que eles possam ter, Senhor, a sua vida pautada no que a tua palavra fala, Senhor. Dá graça para esse teu filho e essa tua filha se tornar filho e filha obediente à tua palavra. Não nos deixa ser ouvinte esquecido, Senhor. Dai-nos graça para praticar a tua palavra, pois o exercício da obediência à tua palavra traz milagre, traz mudança, traz transformação. É impossível, Senhor, sermos obedientes à tua palavra, Senhor, e algo não mudar na nossa vida. O Senhor é um Deus de verdade e o Senhor afirma na sua palavra que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito, e que o Senhor ouve a oração de um justo e ela pode muito em seus efeitos. Nós oramos crendo na tua justiça, crendo que somos justificados pelo poder do teu sangue vertido na cruz do Calvário. Então escuta a nossa oração, Paizinho, e traz mudança às nossas vidas. Muda a forma de pensar deste homem, desta mulher que me assistiu, que ouviu essa palavra. Muda essa mentalidade, que a partir de hoje haja comportamento diferente, haja, Senhor, postura diferente, que a partir desta palavra, Senhor, esse irmão, essa irmã possa ter um posicionamento diferente, que possa se comportar verdadeiramente como um filho amado do coração do Pai, como uma filha amada que serve, que ama o Pai e que faz tudo aquilo que o Pai lhe pede. Senhor, eu oro abençoando esta casa, esta família. Eu oro por saúde, Senhor, aqueles que nos assistem agora, que estão enfermos, passando um momento de dor, de angústia, encontra eles com a tua mão saradora, Pai. Todo espírito de enfermidade nós repreendemos em nome de Jesus, e que haja testemunho de cura, Senhor, que essas quartas-feiras da verdade possam ser transformadora nos lares, nas casas, nas famílias, e que haja um mover de um avivamento, Senhor, poderoso nesses corações, começando no lar, na casa de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Pai, eu oro entregando cada um deles nas tuas mãos, abençoando a vida deles com as bênçãos do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nos guarda no teu amor e na obediência da tua palavra, Pai. E se o Senhor permitir que quarta-feira que vem, Senhor, mais uma vez possamos estar aqui firmes neste propósito de aprender mais da tua palavra poderosa, eu oro te agradecendo e te louvando, na certeza que o Senhor já ouviu a nossa oração e que haverá resposta para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado a todos vocês que compartilharam essa live, que marcaram mais alguém. Deus te abençoe, você está sendo um propagador da verdade. O Senhor te honre por isso. O Senhor abençoe a tua casa, a tua família. Que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó estenda suas mãos poderosas sobre a sua vida e você seja alvo do seu favor e possa testemunhar do seu milagre. Um beijo no coração de cada um de vocês. Compartilhe essa live com mais alguém e a partir de amanhã ou depois, no máximo, já estará no nosso canal do YouTube. Segue a gente lá no YouTube, tem testemunhos extraordinários e tem 2 mensagens novas lá que foram postadas essa semana. Beijo no coração, meu povo, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Pastora Sara Pavese ama e ora por vocês.